Depois de nós louvarmos ao Senhor com a nossa música, depois de nós orarmos ao Senhor, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Abra aí o livro sagrado e vamos fazer esta leitura em nome de Jesus. A partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Até aí, queridos. Vamos orar mais um pouco, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe. O Senhor já nos abençoou nos dando a Tua palavra. Agora que o Senhor nos abençoe, nos capacite na reflexão, na meditação e na aplicação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém, Senhor. Fica com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, queridos. Em nome de Jesus. Essa afirmação do versículo 7 do texto que lemos é extremamente chocante. Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Vejam, queridos, que o vaso é de barro. O vaso é quebrável, é perecível, é rachável, mas aprove a Deus que nesse vaso de barro, que sou eu, que é você, habitasse um tesouro. É pegar alguém como eu e como você,
e torná-lo receptáculo de um tesouro espiritual. Então, o que este texto está dizendo de forma magistral, mas ao mesmo tempo desafiante, é que a vida do cristão no corpo é habitada por extraordinárias riquezas espirituais. Talvez você olhe para dentro de você mesmo e não consiga perceber onde há esse veio de riqueza em sua alma. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há pepitas, há grutas não trabalhadas, mas de uma riqueza imensurável habitando neste vaso de barro. Ou seja, desde o momento da entrega do seu coração a Cristo, desde aquele momento que você nasceu de novo, desde o momento em que fomos feitos santuários do Espírito Santo, nós passamos a ser vasos de barro, mas habitados por extraordinárias riquezas espirituais. Mas, queridos, que riquezas são essas que temos habitado nesse vaso de barro? Que tesouros espirituais são esses? Se você ler no versículo 6, você vai descobrir que a primeira afirmação da palavra de Deus é que nós temos dentro de nós a glória de Cristo. Olha o versículo 6. Ou seja, nós temos o Monte Hermon no nosso íntimo. Nós temos esse cenário de transfiguração no nosso interior. Nós temos o caminho de Damasco dentro de nós. Quando Paulo foi chocado ali com a glória de Cristo, porque ele expressa sua conversão, dizendo que o que aconteceu com ele foi como fazer da vida algo tremendamente e extremamente maravilhoso. Ele ia andando na escuridão, ele ia andando no caos, mas das trevas resplandeceu a luz, e ele descobriu o conhecimento da glória de Deus em Cristo. Mas onde aconteceu isso? Ele responde no versículo 6, em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, o que ele quer dizer é que Deus quer fazer a mesma coisa em nossos corações. Não só no meu, mas também no seu. Essa glória íntima de Cristo, esse Shekinah de Deus vai habitar em nossos corações. Esta é a primeira riqueza que nós temos habitando nesse vaso de barro. Nós possuímos a glória de Cristo. Isso significa que a nossa vida não precisa ser mesquinha, nós possuímos a glória de Cristo. Isto significa que o nosso interior não precisa ser escuro, porque nós possuímos a glória de Cristo. Isto significa, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida não precisa ser pálida, que o nosso íntimo não precisa ser fraco, que o nosso homem interior não precisa ser um molambo, porque nós temos a glória de Cristo. Isso significa que não precisamos viver com mediocridade, que nós não podemos viver como filho da desgraça, mas que no interior de cada um de nós há afirmações de uma glória radiante, resplandecente, reluzente. Vejam, queridos, que o apóstolo Paulo está com a mente impregnada dessa possibilidade de que no interior do cristão seja
pleno do resplandecer da glória de Cristo. Essa é a primeira riqueza que habita nesse vaso de barro. Nós temos a glória de Cristo. Mas a segunda riqueza que Paulo diz que habita nesse vaso de barro, está aí no versículo 7. É a excelência do poder de Deus. Vamos ler? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vejo que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para quê? Ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Vejam, meus amados irmãos, que é interessante notarmos que ele não afirma apenas o poder de Deus. Ele vai dizer que o que é belo é que é a excelência do poder de Deus. Vejam, queridos, que é esse poder que temos dentro de nós. É um poder extraordinário. É o poder que vence o comum. É um poder excelente. E quando a gente pensa que poder é esse, vem à nossa mente o que próprio apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele diz assim, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se você quiser pensar no poder que está no seu íntimo, é só você pensar no que aconteceu na manhã de domingo, do domingo da ressurreição. Ele disse, olha, eu estou orando para que vocês provem dessa excelência, desta grandeza do poder de Deus. E se vocês quiserem saber que poder é esse, é o poder que venceu a morte. É o poder que tirou Cristo da tumba e o fez glorificado para sempre. É o poder que Deus exerceu quando levantou Jesus dentre os mortos. Mas aí vem o apóstolo Paulo agora e diz que é esse poder que habita nesse vaso de barro. É o poder que vence a morte. É o poder que vence a angústia. É o poder que vence a depressão. É o poder que vence o desânimo. É o poder que vence o pecado. É o poder que vence o ódio. É o poder que vence a murmuração, o desamor. É o poder que vence o diabo em nome de Jesus. É esse poder que habita nesse vaso de barro. Mas ele continua. Ele vai dizer que a terceira riqueza que habita nesse vaso de barro é a vida de Cristo em nosso corpo. Olha os versículos 10 e 11 do texto que lemos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele está dizendo que a vida do cristão se manifesta em nosso corpo e em nossa carne mortal. A vida de Cristo se manifesta em nós.
Veja o que ele diz, que há essa expressão pujante do Espírito de Jesus Cristo em nós, gerando qualidade de vida. Meus queridos, Paulo fala de gente que está tão impregnado de Jesus, vivendo de maneira tão semelhante, tão comprometida ao estilo de vida no Espírito Santo, que gera essa, podemos dizer assim, cristificação em nossa existência. Meus irmãos, é o Espírito Santo que gera essa cristificação em nós, em nossa existência. É a vida de Jesus impregnado, habitado em nossa carne mortal, tendente ao pecado, ao egoísmo e a tudo que faz de nós de antemão derrotados. Meus queridos, é a vida de Jesus, do Espírito Santo inundando essa carne mortal, esses nervos, esses impulsos, e esta vida gera em mim qualidade de vida. E isso vai fazer de mim e de você pessoas parecidas com Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo vivia isso com tanta intensidade, que ele vai dizer: logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, a terceira riqueza e tesouro que habita nesse vaso de barro é a vida de Jesus em nós. Mas ele continua o texto. Ele vai dizer aqui que a última coisa que habita nesse vaso de barro, o último tesouro, riqueza que habita nesse vaso de barro, é a certeza de que eu sou co-herdeiro do cosmo. Olha o versículo 15, irmãos. Ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante em ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está dizendo que nós somos co-herdeiros, não do Brasil, não da América Latina, do planeta Terra. A veemência, a grandeza da reflexão desse homem, a ousadia da percepção cristã de Paulo, vai além de toda a pretensão que ele afirma aí do versículo 15: todas as coisas existem por amor de vós. Irmãos, isso pode parecer muita pretensão em relação com a grandeza do universo da vida, ou seja, eu sou co-herdeiro de Cristo, de tudo que existe. Vejo, irmãos, que é mais rico dentro do que fora. A maior riqueza tem quem tem esta convicção do que todas as riquezas que possa habitar fora de cada um de nós. Essa riqueza que existe nesse vaso de barro é tremendo. Todas as coisas, diz ele aqui, todas as coisas, graças a Deus, existem por amor de vós. Isso deveria me levar a comer uma fruta com maior prazer. Isto deveria me levar a uma praia e mergulhar ali com alegria, com gratidão no coração, porque tudo existe por amor de nós. Isso, irmãos, faz da vida palco de alegria, de júbilo, de cântico, de festa, de uma felicidade séria. Sabe, queridos, quando nós percebemos que tudo existe por amor de nós, a vida cresce, a adoração floresce, o culto aumenta, a devoção diária transborda em nossa mente com louvor ao Senhor, graças a Deus.
Mas agora, olha aqui para mim, queridos, por favor. O que Paulo está dizendo é que nesse vaso de barro habita tesouros espirituais. Nesse vaso de barro nós temos a glória de Cristo. Neste vaso de barro nós temos a excelência do poder de Deus, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nesse vaso de barro, a vida de Jesus se manifesta, e isso deveria fazer de mim e de você gente mais parecida com Cristo. Nesse vaso de barro, eu tenho a certeza de que eu sou co-herdeiro de todas as coisas. Mas a experiência nos mostra que numa quantidade enorme de cristãos, essa resplandecência não aparece. Essa fé não vem à tona. Essa riqueza toda não brilha. Então, meus queridos irmãos, a grande questão é como se apropriar de todas essas riquezas espirituais. Como fazer que nesse vaso de barro realmente habite a glória de Cristo, a excelência do poder de Deus, a vida de Cristo e a certeza de que eu sou co-herdeiro do cosmos. Como, irmãos? E aí, depois dessa pequena introdução, eu queria deixar para você 3 respostas tiradas aqui desse texto sobre como se apropriar de todas essas riquezas espirituais. Em primeiro lugar, olha aí para o texto. Para que todas essas riquezas espirituais se manifestem nesse vaso de barro, eu preciso ter consciência de que a vida aqui é perecível. Vejam, queridos, como esse texto está repleto de afirmações que mostram o quanto a vida aqui nesse mundo é perecível. No versículo 7, Paulo chama esse corpo de vaso de barro. No versículo 11, ele chama a nossa estrutura corpórea de carne mortal. No versículo 16, ele diz que o homem aparente se corrompe. No versículo 18, ele diz que todas as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Prestou atenção? O que Paulo está dizendo com estranha veemência é que esta vida aqui é perecível. Agora vejam o que eu estou dizendo, é perecível, não estou dizendo que não é importante. Eu não estou dizendo que o espiritual é mais importante que o material. Se o material não fosse importante, eu não seria julgado no além pelas coisas que eu faço aqui e agora. E as provas de que as minhas ações aqui nesse mundo, elas são importantes, é que a Bíblia diz que eu serei julgado no além pelo que eu faço aqui no corpo. Então, eu repito, eu não estou dizendo que não é importante. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que eu preciso ter consciência que a vida aqui é perecível. Por isso eu devo enraizar minhas ambições nas coisas. E aqui é uma coisa interessante, irmãos, que nós precisamos atentar. Nós precisamos, aliás, nós não devemos enraizar nossas ambições nas coisas daqui e do agora. Parece que os Colossenses é a maior brado disso, quando no capítulo 3, Paulo recomenda a pensar, a buscar, a guardar, a esperar nas coisas onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que o porquê que muitos não estão se apropriando dessas riquezas espirituais, que deveriam estar habitando nesse vaso de barro, é que muitos estão presos nas coisas daqui. Muitos só estão pensando nos tesouros daqui.
nas pátrias daqui. Enquanto que juntar tesouro aqui, segundo Jesus, é ajuntar onde ladrão vai roubar, onde a traça vai corroer. Então, se você deseja de uma vez por todas se apropriar desses tesouros espirituais, a primeira coisa que precisa acontecer é que você deve ser invadido pela consciência da perecibilidade desta vida. Você precisa pensar mais nas coisas de lá e pensar mais nas coisas lá de cima, dar mais valor nas coisas de lá, esperar as coisas de lá, aguardar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai, em nome de Jesus. A nossa vida aqui, irmãos, é passageira demais. Nós vivemos algumas dezenas de anos aqui, mas nós vamos viver uma eternidade lá. Então, se você quer que essas riquezas espirituais todas inundem o seu ser, lembre-se que a vida aqui nessa terra, nesse corpo, é perecível. Mas o texto continua. Paulo diz: para que essa riqueza espiritual se manifeste desse vaso de barro, precisa haver a aceitação do morrer de Jesus em nosso corpo. Ou seja, se você quer apropriar-se dessas riquezas espirituais todas, aceite o morrer de Jesus no vosso corpo mortal. Olha o versículo 10, diz assim: levando sempre, olha o que Paulo está dizendo, levando sempre, não de vez em quando, no corpo o morrer de Jesus. E aí no versículo 11 ele diz: somos sempre entregues à morte. E no versículo 12, em nós opera a morte. Quando é que isso tudo acontece, irmãos? Como é esse morrer de Jesus em nossa carne? Alguns interpretam isso aqui de modo budista. Você não pode fazer nada. Negam isso, negam aquilo, negam tudo. Constrói um estilo de vida mais parecido com Buda e não com Jesus. Porque é um estilo de vida que não se pode ter vontade, não se pode brincar, não se pode ter desejo, não se pode ser gente, não se pode ser pessoas. Matam tudo, matam todos os sonhos. Não pode isso, não pode aquilo. São pessoas prontas para atirar a primeira pedra. E aí a vida fica insuportável. A vida fica quadrada. Não é dessa morte que Paulo está falando aqui. E aí, lembre-se que eu não tenho outro padrão de vida, eu não tenho outro referencial, senão de Jesus de Nazaré. Jesus é o protótipo, é a vida a qual me direciono. Jesus é o paradigma. Agora, este Jesus, que é o meu modelo, que é um paradigma para mim, esse Jesus é homem de choro, mas esse Jesus também é homem de afago. Esse Jesus é um homem de jejum, mas também é um homem que come e bebe com alegria. Esse Jesus é um homem de deserto, mas também é um homem da cidade. Esse Jesus, ele é um homem que se assenta nos banquetes sem crise de consciência. Esse Jesus é homem de choro, mas também é um homem de alegria. Veja, irmãos, que a única vida que eu tenho para viver é a vida de Jesus. E o que a gente não percebe é que viver esta vida, esse carregar da cruz contínuo, implica em morte. Porque a grande morte que eu preciso morrer é a ter coragem de me dar pelo outro, de me dar por alguém.
Sabe por quê, irmãos? Porque mais difícil do que ter coragem de morrer por alguém é ter coragem de viver para alguém. E aí, Paulo define desse modo claro esse contexto antecedente. No versículo 8 em diante, ele vem falando de algumas tantas coisas, e ele conclui dizendo que essas coisas das quais ele está falando significam teologicamente o morrer de Jesus em nossa carne. Então, como é que é isso? Paulo diz: somos atribulados pelas circunstâncias adversas, pelas doenças, pelo inesperado. Ele diz: somos perplexos, chocados, atingidos, perseguidos, oprimidos, caluniados. Ele diz: somos abatidos psicologicamente na reputação, no nome, na honra, na moralidade. Quando estendem o dedo e nos acusam, então é que ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Mas como é que essa tribulação, essa perplexidade, o abatimento pode gerar esse morrer de Jesus em nossas vidas, irmãos? Não é ser atribulado, perplexo, abatido por causa da nossa soberba, não. Não é sofrer tudo isso por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de nossas injustiças, de nossas maldades, de nossa carnalidade. Não, amados, não é nada disso. É ser atribulado, perseguido, perplexo, abatido por causa do nosso estilo de vida, por causa do nosso compromisso com Jesus. Você não notem aí que todas essas coisas nos fazem morrer. A tribulação acaba com a segurança, a perplexidade destrói nossos planos, a perseguição tira a nossa tranquilidade. É a vida de Jesus nesta carne mortal. Portanto, se você deseja que esses tesouros espirituais se manifeste nesse vaso de barro, nós precisamos deixar que o morrer de Jesus se manifeste no nosso corpo. A questão é: você está disposto? Terceiro, finalmente Paulo diz, para que essas riquezas espirituais se manifestem nesse vaso de barro, você precisa manter a vida sobre a graça que se multiplica, que transborda, que aumenta. É o que está aqui no versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Manter a vida debaixo da graça. Porque muitos que se dizem, e muitos que dizem que foram salvos pela graça, infelizmente não se mantêm debaixo da graça. Isso porque a nossa tendência, muitas vezes, é mantê-lo sob o nosso moralismo, sobre o nosso legalismo. Mas sob a graça, nem sempre mantemos. E aí nesse versículo 15, Paulo diz que a graça vai se multiplicar. Ou seja, é quando a gente começa a viver desse jeito, essa graça se multiplica. Essa graça, ela se retroalimenta. Esta graça, ela se retroalimenta quando dependo de Deus para ser ou fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo, queridos, ele é de um teocentrismo exagerado. No capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: não de que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa, como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, Paulo está afirmando que nem pensar eu posso, se o meu pensar não tiver subsistência em Deus. A minha suficiência vem de Deus. A sua suficiência vem de Deus. E a gente se mantém sob a graça quando dependemos de Deus para ser alguma coisa e para fazer alguma coisa. A graça se multiplica, irmãos, quando eu creio que os espaços da minha vida Deus preencherá. E aí, sabe qual é o problema de muitos? É que a vida não tem sido mantida debaixo da graça. E aí, quando a vida não se mantém debaixo da graça, ele é tirado do Egito pela graça. Mas aí ele sente saudade do Egito para a sua desgraça. Para muitos, o mundo tem sido mais importante e por isso a vida não tem sido mantido pela graça. É por isso, irmãos, que há muito comodismo, há muito conformismo com o mundo, há muitas coisas que não convêm. Há muitos desamor nesse meio que se diz evangélico. Há muitas reservas no coração. Para muitos, uma quantidade enorme de pessoas é mais importante do que uma reunião com o povo de Deus, que é a manifestação de graça. Para muitos, uma quantidade enorme de coisas é mais importante do que os meios de graça que Deus deixou para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a vida de muitos não tem se mantido pela graça. Então a graça se multiplica quando creio que a minha suficiência vem de Deus. A graça se multiplica quando creio que de Deus vem a suficiência para me vencer o desamor, vencer o pecado, vencer o ódio, vencer as tentações, vencer as obras carnais, vencer o diabo em nome de Jesus. Concluindo, queridos, nós temos esse tesouro habitando nesse vaso de barro. Nós temos a glória de Cristo. Nós temos a excelência do poder de Deus. Nós temos a vida de Cristo. Nós temos a certeza de que eu sou co-herdeiro do cosmo. Agora, a palavra de Deus está dizendo que para que esses tesouros sejam vistos nesse vaso de barro, eu preciso em primeiro lugar ter a consciência de que a vida aqui é perecível. Tem pessoas que acham que vão viver aqui para sempre. E se esquece, irmãos, que Deus pôs a eternidade no nosso coração. Segundo, para que esses tesouros sejam vistos nesse vaso de barro, eu preciso ter aceitação do morrer de Jesus em nosso corpo. Terceiro, para que esses tesouros espirituais sejam vistos nesse vaso de barro, eu preciso manter a vida sobre a graça, porque a graça se multiplica, ela se renova. Você que entende que é salvo pela graça, nunca se esqueça que a vida precisa ser vivida debaixo da graça. Porque a graça de Deus não só é aquela graça que te tira do inferno, mas é a graça que tira o inferno de dentro de você, que faz fazer você viver o seu dia a dia como expressão e como resultado
da graça de Deus na sua vida. Meus queridos, há tesouros espirituais tremendos nesse vaso de barro. Há a glória de Cristo. Há a excelência do poder de Deus. Há a vida de Cristo. Há a certeza de que eu sou co-herdeiro de todas as coisas. Mas, para que esses tesouros sejam vistos nesse vaso de barro, em nome de Jesus, querido, assuma, tenha consciência que a vida aqui, ela é perecível, ela é breve demais, ela é passageira demais. Por isso, conforme diz Paulo aos Colossenses, pensar nas coisas lá do alto. Segundo, aceite o morrer de Jesus em nosso corpo. Terceiro, mantenha a vida sob a graça, porque essa graça, ela se multiplica, ela se retroalimenta, ela se renova, e ela faz de você um simples vaso de barro, mas habitado por tesouros espirituais tremendos. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo aplique esta palavra no seu coração. Que você possa colocar hoje a cabeça no seu travesseiro, pensando, sabe em quê? Que esse vaso é de barro, esse vaso é perecível, é quebrável, é rachável, mas nesse vaso de barro, que sou eu, que é você, habita essas riquezas espirituais todas. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo renove as suas forças, que você seja consolado pelo Senhor, renovado pelo Senhor, e que você nunca se esqueça que o vaso é de barro, mas nesse vaso habita riquezas espirituais tremendas. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.